amostral, etc., na aula passada. Hoje a gente Uhum. pode já começar a ver outras coisas, como, por exemplo, abordagem axiomática, ou seja, falar dos axiomas de probabilidade. Quando a Tá. gente está falando de espaços matemáticos, a gente tem que ter regras para entender como são os elementos, né, como se funcionam as contas dentro desse espaço. Portanto, nós temos umas regras aqui. Por exemplo, quando a gente está falando de probabilidade, é necessário que as probabilidades sempre estejam entre 0 e 1. Você não pode ter uma probabilidade negativa, você também não pode ter uma probabilidade maior que 100%. Uhum. A probabilidade de todos os eventos do teu espaço amostral tem que ser 100%, né? Não Sim. pode você pegar tudo que é possível de acontecer e não dar 100% de chance, né? Então, por Uhum. exemplo, qual a probabilidade de que caia um número entre 1 e 6? É 100% quando você joga um dado, né? Por exemplo. Sim. E se você tem eventos exclusivos, né? Ou seja, um evento que não depende do outro, e né, a gente tem muitas, vamos dizer assim, possibilidades disso acontecer, né? Então a gente tem a união, né, das coisas. Por exemplo, eventos exclusivos, o Vasco ganhar e a cor da minha bicicleta ser rosa, são coisas que não têm absolutamente nada a ver, né? Então você Uhum. soma as probabilidades. A gente vai ver situações onde isso tem uma abordagem mais prática do que essa minha Tá. análise absurda aqui. Show de bola. Então, né, consequências disso é que a probabilidade do conjunto vazio é zero, ou seja, um exemplo, qual é a probabilidade de eu jogar um dado e cair 7? Né? Zero. Por quê? Porque esse evento não existe dentro do espaço dos eventos possíveis quando eu jogo um dado. Então, Uhum. a gente tem que classificar ele como um conjunto vazio. É, se você tem A e B, eventos quaisquer, então, veja, quaisquer, né? Eles não precisam, não tem nenhuma relação ali de independência. Então, a união deles, né, vai ser a probabilidade da soma menos a probabilidade de interseção. Um evento bem razoável que eu costumo dar de exemplo para os meus alunos é o seguinte: imagina que você tem uma sala de aula que tem 40 alunos e a gente vai fazer uma pesquisa quem gosta de futebol ou de vôlei, né? Todo mundo gosta de algum desses esportes na sala. E daí você pergunta assim: quem é que gosta de futebol? Daí, sei lá, 20 levantam a mão. Quem é que gosta de Uhum. vôlei? 30 levantam a mão. Pô, vai dar, se você somar direto, vai dar 50, né? Sim. Certo? Ah, só que tem só 40 na sala. Sim. Então significa que tem 10 que estão na interseção, ou seja, 10 que fazem parte, né, gostam das duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Uhum. Tá. Espaço complementar. Complementar na estatística é sempre aquilo que eu não quero. Então, eu não quero 100% menos aquilo que eu quero. Por exemplo, qual que é a Tá. probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara? É 100% menos a probabilidade do que eu não quero, que é cair coroa. Uhum. Faz sentido, né? Muito Sim. bem. Show de bola. Até aqui tudo bem teórico, né? Só para você saber que existe e saber que a gente vai fazer umas contas com isso eventualmente, né? Tá. Agora, uma coisa que envolve conta mesmo, que é a probabilidade condicional. A probabilidade condicional é assim, ó. Qual que é a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu D? Tá. Então, nós vamos definir eventos no nosso problema e ele é, vai ser construído em cima de uma condição. Então, para encontrar essa coisa que eu acabei de falar, qual é a probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu D? A e D vão ser eventos que eu vou definir, né? É a interseção do A com D, né? Os conjuntos A com D, dividido pela probabilidade de acontecer D. Por hora, Tá. você precisa saber que essa fórmula existe. Agora vamos ver um exemplo. Um par de dados honestos é lançado. São dois dados. Qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados, se já tem informação de que ocorreu, de que a soma dos números que caíram é igual a 6?
Ok? Então, beleza, jogamos lá o dadinho, 2 dadinhos, e a gente quer saber qual é a probabilidade de ocorrer o número 2. Muito bem. Só que a gente já sabe que a soma dos números que caíram no dadinho vai dar 6. Então, nós já temos Uhum. essa informação. A gente não vai fazer, então, a conta em cima de qualquer coisa. A gente vai fazer a conta em cima dessa informação prévia. Caiu 6. Muito bem. Tá. Então, para isso, a gente precisa definir bem os eventos. Qual que é o primeiro evento? Soma dos dados dos 2 dados é 6. E B aqui, probabilidade de que ocorra 2 pelo menos um dos dados. Então, o que, que o problema pede? A probabilidade de que ocorra 2 pelo menos um dos dados. Isso é o que eu quero. Então, a probabilidade de acontecer B, que é Uhum. probabilidade de qualquer número 2 e pelo menos dados, sabendo que, essa barra significa sabendo que, A, né? A soma dos 2 dados é 6. Beleza? Então, Tá. note que a gente vai, então, definir esses eventos para poder fazer nossa conta. Quando a gente vai descrever as probabilidades, as probabilidades, daí nós temos aqui o evento A, a soma dos 2 dados é 6. Muito bem. Temos isso tudo. Agora, o que, que é isso, né? São as possibilidades de quando você joga 2 dados, a soma dá 6. Mas repare uma coisa interessante, né? Nós temos o dado a situação 1,5 e a situação 5,1. Agora imagina você jogando 2 dados, né? Cai ali, num dado cai número 1, no outro dado cai número 5. Tipo, não tem como saber exatamente, né? Se é o primeiro caiu 1 ou se o segundo caiu 1, né? Quando você joga 2 dados ao mesmo tempo. Uhum. Sim. Acontece que é necessário que a gente defina essas duas possibilidades aqui dentro do nosso espaço amostral, devido àquilo que eu te falei na última aula de probabilidades equiprováveis, né? Lembra que eu falei da cara Sim. e coroa? Que se você não tomasse Sim. cuidado, você diria que a probabilidade de cair 2 caras era 1/3. Você tem que Uhum. definir as probabilidades para que seja equiprovável. E, a partir do momento que a gente define que existem 36 possibilidades quando eu jogo 2 dados, e eu acho que você vai concordar comigo, que são 36, quando eu escrever, por exemplo, a coluna do número 1, né? A coluna do número 2, Sim. E a coluna do e número daí 6 lá. exato, a Sim. gente sabe que se a gente contar todas as possibilidades, né, tem 6 dessas coluninhas, cada coluninha tem 6 números, então vai ser 6 vezes 6, 36 possibilidades. E a gente vai ver Uhum. que dentro dessas 36 possibilidades tem essas situações onde, né, temos o contrário um do outro, né? Se eu jogo 2 dados parece que é o mesmo resultado, mas tu não pode considerar que é o mesmo resultado, beleza? Uhum. Então a ideia é essa. Por isso que quando ele vai definir o evento, a soma dos 2 dados é 6, ele coloca um 5 e coloca 5, 1, da mesma forma que ele coloca esses caras aqui, e da mesma forma que ele coloca só 1, 3, 3, né? Sim. Porque, como você pode ver, tu só vai ter 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, e assim vai, né? 1, 6, 6. Sim. Sim. Maravilha. Então tá entendido, isso tudo parece assim meio óbvio agora que eu tô falando, mas eu, particularmente, que sou um cara que trabalha com isso há muito tempo, estudou pra caramba, tinha dificuldade com isso, né? Quando eu saí da faculdade, eu ainda ficava pensando assim, pô, que problemão, né? O que eu faço agora? Tá? Sim. Então, tô te dizendo já a treta aí para que você fique ligado. Agora, B, ocorre o número 2 pelo menos em um dos dados. Então, nós temos todas as possibilidades aqui, né? Note que essa aqui, querendo ou não, é a coluna dos números 2 lá, que eu desenhei. E aqui onde Uhum. aparece 2, as outras colunas. Então, Sim. muitos resultados, né, inversos aqui um do outro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. De toda forma, nós temos aqui 5 casos de 36 possíveis, por isso que a probabilidade da soma dos 2 dados é 6. É isso aqui. Essa é a resposta? Não. Porque o problema quer saber, ocorre 2 em pelo menos um dos dados. Essa aqui é a resposta? Não também. Porque o problema quer saber, ocorre o número 2 em pelo menos um dos dados, sabendo que a soma dos 2 dados é 6. Então, o que Uhum. a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula. A fórmula fala da interseção entre os eventos que eu estou trabalhando. Qual que é a interseção de A com B ou de B com A? Tanto faz a ordem, a interseção é a mesma coisa.
perguntar se a criança gosta de futebol e de vôlei, dá na mesma que perguntar se ela gosta de vôlei e de futebol, certo? Sim. A ordem não importa. A gente tem que olhar para esses conjuntos de eventos e ver quais que repetem, né? São esses dois aqui, certo? E Sim. esses dois são os únicos que têm A e B ao mesmo tempo. Então vai dar o quê? 2 de 36 eventos possíveis. Embaixo, né? Probabilidade de A, nós temos 5 aqui. É sempre a condição embaixo, né? Nossa condição é evento A, a soma dos dois dados é 6. É sempre a condição embaixo. Dependente da letra que tu chama aqui. Eu tô com uma aluna que confunde a letra o tempo todo e é a última coisa que ela precisa confundir, né? Que ela tem que pensar no evento em si. Sim. 5,36. Daí divide 2 quintos, né? Então a probabilidade de ocorrer isso que ele está falando aqui é 2 quintos. Uma probabilidade baixa, né? Se tu parar pensar, é 40%, porque nós já temos um limitante muito grande, que é a condição aqui, né? Isso aqui é uma Uhum. informação bem importante. Agora, fica essa pergunta aqui, ó. Lança os dois dados, qual a probabilidade de ocorrer a soma igual a 6, sabendo que um dos dados apareceu o número 2? Parece a mesma coisa, mas é o contrário, não é? Uhum. Tá entendendo que é o contrário da questão anterior? Na questão anterior eu Sim. sabia que a soma era 6. Aqui eu sei que Sim. Sim. caiu 2, pelo menos um 2. Então tu já tens os eventos definidos, é só entender primeiro que a interseção é a mesma coisa, né, como eu já havia dito, e agora a condição é outra. Divide e chega na Uhum. resposta. Show? Tá. Pegou a ideia? Então Sim, tá bom. peguei. Então tu tais com a apostila aí, né? Sim. Tu tens essa apostila? Então, se tu puderes abrir ela aqui, porque o print ficaria meio grande dessa página 54 do PDF, eu vou criar um Não, problema parecido tranquilo. para você resolver, tá bom? Tranquilo, já está aberta já. Bem, bem musculaçãozinha aqui, porque é uma repetição praticamente, só trocando o númerozinho. Tá bom. É, eu vou por aqui. Show de bola. ChatGPT tá até preguiçoso, porque outro dia eu pedi também a mesma coisa para ele e me deu o mesmo problema. Tá repetindo os problemas. Então, eu acho que vamos ver se tu vence da minha outra aluna lá. Ela não é da área, hein? Tá. Tu já é da área. Eu Pois preciso ir no é. banheiro. Pressão. Tranquilo, vai Pressão, lá. claro. Vamos trabalhar com a pressão, já volto.
E aí, velho? Estou terminando. Show de bola. Pronto. Acho que Pode é isso. enviar. Legal, pode enviar aí. Pronto. Tá, vamos ver. O evento A era. Ocorre o número 3 em pelo menos um dos dados. B. A soma dos resultados foi 8. Daí, você pegou todas as possibilidades que davam 8, todas as possibilidades que tinham 3, contou, viu quem repetia, fez a divisão, pronto. Então, note que nessa situação, você consegue até contar as possibilidades, né? Vão ter situações onde você não vai poder contar as possibilidades. Muito Sim. bem. Agora eu vou para a próxima parte. Ok. Para a terceira avaliação de estatística, o professor indica 10 primeiros capítulos do livro e vai fazer 10 questões baseado nos capítulos. O professor avisa que constará, a prova vai constar de 3 desses 10 problemas, ou seja, ele vai criar 10 questões, mas a prova vai ter só 10 questões. Dessas 3 questões, dessas 10, que vão ser escolhidas por sorteio. Vai estar Sim. numa urna lá as 10, vai tirar 3. Um estudante somente estudou os 4 primeiros capítulos. Muito bem. O negócio é o seguinte: qual a probabilidade que caia a avaliação somente capítulos que ele tenha estudado? Então, note o seguinte: dos 10 capítulos, ele estudou 4. E nós queremos que, quando tirem os 3 que cairão nessa prova, sejam 3 desses 4 que ele já estudou. Sim. Então, a gente não pode seguir do mesmo jeito ah, que do outro problema, porque nós não temos como calcular que nem as possibilidades dos dadinhos, né? Mas nós temos como calcular outras coisas. Por exemplo, digamos que vai começar esse sorteio aí. Qual é a probabilidade de que nessa primeira questão que o professor vai sortear seja uma que ele estudou? Bem, ele estudou 4, né? E Uhum. tem dez cartãozinhos lá. Sendo 4 assim, sobre. 4 de 10, Sim. certo? Isso. Agora, beleza, né? Já tirou o primeiro ali, caiu. Digamos que tenha caído então uma que ele estudou. Agora, próximo. E vamos para o próximo sorteio. Agora só tem 3 que ele estudou, porque foi tirado uma que ele estudou. Mas também só tem Uhum. mais 9 cartãozinhos ali. Então a probabilidade no Sim. segundo sorteio agora é 3 de 9, né? Então, como é independente, né? Tu tira um, depois tu tira outro, é independente, nós temos que fazer a multiplicação das probabilidades, que nem eu falei lá em cima, né? Uhum. Quando nós temos
probabilidades independentes, a gente tem que multiplicar elas, né? Diretamente a gente acha a probabilidade. Que nem quando eu jogo uma moeda, né? Daí eu jogo outra moeda e eu quero que caia duas caras. Então, beleza, já tenho uma prévia do que eu quero, que nem aqui, eu já tenho uma prévia do que eu quero, que é nos três sorteios da três questões que ele estudou. Então, multiplica-se as probabilidades, né? Por isso que Uhum. o resultado, no fim das contas, deu isso. Agora Sim. ele faz uma mudança aqui na B. Na terceira questão, só na terceira questão, exatamente na terceira questão, que cai exatamente um ponto que ele não estudou. Então, as duas primeiras continuam igual, só que a última agora é diferente. Por quê? Porque tem seis questões que ele não estudou, Sim. ok? Muito Sim. bem. Dentre as oito também, né? Beleza? Tá, Uhum. eu acho que você pegou a ideia do problema, né? Ou seja, temos que identificar do que se trata o problema, e fazer a multiplicação das probabilidades com relação independente, certo? Sim. Portanto, outro exemplinho de probabilidade condicional, porque na prática existem condições aqui, né? A condição de que ocorra, vamos dizer assim, a condição dessa probabilidade, né? Leva em conta a probabilidade anterior, e a mesma coisa aqui, leva em conta as outras duas anteriores, né? Então, por isso que ainda está no contexto de probabilidade condicional. Então, eu vou Sim. criar um problema parecido com o enunciado mais conciso, mas quero que o problema seja um pouco mais difícil com o outro contexto, porque o outro lá foi nível macaco, né? Agora aqui nem tanto, né? Vamos com outro contexto, vamos um pouquinho mais difícil, né? Provavelmente só as perguntas ali vão ser um pouco diferentes. Mas você, de Uhum. novo, né? Vai ter que identificar do que está se tratando, identificar as probabilidades escondidas por trás, né? Probabilidade tem muito disso, né? É treino, assim, você vai olhar para um enunciado em português e vai traduzir ele, né? Observando as Uhum. probabilidades, coisas do gênero, assim. Muito bem, então dê Sim. uma lida aí, vê se você consegue identificar o que está rolando. Tá. Acho que entendo como fazer. É mais praticamente a mesma coisa do outro. A lógica é a mesma, né? Nós vamos ter essa lógica de multiplicação de probabilidades, né? Levando em conta Sim. que um evento anterior altera um pouco a probabilidade do posterior, né? Exatamente. Uhum. É, tá.
Ah, acho que acabei. É, Show, manda aí. sendo sincero, o AF eu achei meio mais difícil do que o B, por exemplo. Mas acho que é porque aqui no exercício ele fala tipo, que exatamente três, né, dos quatro envelopes sorteados sejam de desafio que ela treinou, né? Sei lá, fiquei meio confuso. Tá bom. Você ficou meio confuso. Então você vai ter que me explicar sua confusão. Qual que foi o problema na A?
Não, então, eu até acho que eu consegui chegar no resultado correto, mas eu não sei se da maneira correta. É, então, é que eu Hum, fiquei meio assim, porque no exemplo que a gente viu, por exemplo, né, ele fala, tipo, qual a probabilidade de que caia na avaliação somente capítulos que ela tem estudado, né? Você só tem aquela probabilidade, tipo, de cair o que ela estudou realmente, né? Aqui, tipo, você tem exatamente três que ela treinou, né? Que ela estudou, tudo mais, e um que ela não estudou, mas ele não fala da ordem, né? Ou seja, você tem mais probabilidades, né? Você pode cair, tipo, tanto um desafio, tipo, que ela não estudou no primeiro sorteio, no segundo cair um que ela treinou, no terceiro cair um que ela treinou, e no quarto também caiu um que ela treinou, e ficar mudando a ordem, entendeu? Tipo, aí, um ela treinou, o outro ela não treinou, o outro ela treinou e treinou. Fica mudando essa ordem, entendeu? Por isso que eu fiquei meio confuso de como calcular a probabilidade assim, entendeu? entendi. A ordem é algo importante, como eu falei para você. E aqui ela não Uhum, falou que você tinha, né, exatamente o último, né, ou exatamente o primeiro, que sim. seria o desafio que ela não treinou, né? Bem, basicamente o que você tem que fazer é multiplicar, né? Você percebe que numa situação como essa, né, vamos dizer assim, ela vai, são quatro, né? Então, treinou, 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 não treinou, certo? Uhum. E daí você vai ter também, treinou, não, não. Então você vai poder ter quatro possibilidades disso, certo? Sim, sim. Isso. Então é só pegar a probabilidade que você faria para um cara e multiplicar por quatro, certo? Tá, tá. Só isso. Você fez isso? Não fiz. Eu Não? calculei todas as probabilidades possíveis, né? De todos os casos, né? Como chegaria nisso, que deu tipo 495. Aí eu fiz todas as probabilidades de cair três desafios que ela treinou, né? Que seriam 10 possibilidades diferentes. E todas as possibilidades de cair um desafio que ela não treinou, né? Que seriam 7. Daí eu multipliquei a possibilidade, né, tipo, dos três desafios que ela treinou com a possibilidade de um desafio que ela não treinou, que foi isso daqui, né? Eu nem sei se eu coloquei certo, né? Tipo, intersecção de A1 com A2, né? Daí deu 70 e eu dividi o 70 por todos os resultados possíveis, né? Por 495. Certo, certo. Sim, essa aqui seria a resposta certa. Tá. Porque na prática você não multiplicou por quatro, mas você contou todas. Sacou? Uhum. Automaticamente. Só que Sim. tem um problema, né? Eu fiz Talvez se de um jeito fosse mais uma. difícil, né? Sim, exatamente. Se fosse uma situação onde você não tivesse tempo suficiente ou fosse muito grande, né, as coisas, daí Uhum. você ficaria. ah, daí você ficaria mal, né? Tinha que ficar o dia Sim, todo aí, humano, né? Show exatamente. de bola. O quarto envelope sorteado seja o único que ela não treinou. Muito bem. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Deixa eu só confirmar aqui. É isso aí. Show, fez bem, fez bem. Vamos para. Eita, a aula tá acabando. De novo me empolguei aqui. Mas Não, show, tá cara. tranquilo. Significa que na próxima aula a gente já pode começar distribuições, tá bom? Tá. É muito importante a gente estudar distribuições. A gente vai começar direto pé na porta já com a distribuição binomial, que é a que importa. Página Uhum. 60, beleza? Sim, Então tá bom. beleza. Nossa Então, próxima aula é amanhã tranquilo. já, né?